Pronto, gente. A gente já começou a gravar o nosso encontro. Quero dar aqui ó, as boas-vindas a todos que estão aqui, já me apresentando para vocês. Eu sou o professor Marcelo Lessa, sou especialista em direito internacional. Na área do direito, a minha formação maior é na área do direito. Então, eu sou especialista em direito internacional, em direito público, especialista em direito privado, especialista em direito civil, em direito notarial e registral. Sou mestre em direitos humanos pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde a minha dissertação foi na área de regularização fundiária. Então, se vocês pesquisarem meu nome aí, botar Marcelo Lessa, regularização fundiária, no Google, vocês vão ter vários artigos científicos que eu escrevi sobre regularização fundiária. E olha como é que Deus é bom, né? Isso há 15 anos atrás. E hoje eu estou aqui em Rondônia, num estado que mais da metade do estado é irregular. Mais da metade do estado ainda não tem segurança na terra. É necessário que se faça a regularização fundiária no estado de Rondônia. E, olha aí, eu estudei tanto regularização fundiária há décadas atrás e estou aqui hoje no estado que precisa desse trabalho, precisa dessa bandeira, estou aqui. Então, esse foi um mestrado que eu fiz, cujo direitos humanos está ligado à regularização da terra, à segurança na terra, segurança jurídica na terra. E o outro mestrado que eu fiz, o outro mestrado que eu fiz foi na área de direito civil, foi na área de direito civil, e depois eu fiz o meu doutorado é no direito constitucional. Então, É, eu já estava em Rondônia quando eu fiz o doutorado, fiz pela é, Universidade do Ceará, é, e depois eu fiz a pós-graduação PhD em Direito comparado entre a Itália e o Brasil. Eu fiz na Universidade Italiana de Salento, Unisalento, onde fiz ali um direito comparado, mas trabalhando a sustentabilidade. Então, que está muito conectado hoje com o que a gente vem vivendo aqui também em Rondônia, né? Esse conflito entre produção, produtor rural e sustentabilidade. Querem proteger a Amazônia, mas querem desrespeitar e violar os direitos de propriedade do produtor rural, ou seja, aquele que produz para o nosso país. Então, assim, são temas bem interessantes, bem legais. Ah, professor, mas como é que o senhor hoje está dando aqui aula para a gente de a captação de recursos? Aí tem mais uma formação minha, que é essa área, essa formação toda que eu falei até agora é na área do direito. Aí tem uma formação minha que é um mestrado, né, em é, gestão pública. Então, eu também tenho um MBA em gestão pública, e esse meu MBA em gestão pública ele foi feito na época em que eu fui secretário no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu fui secretário durante duas gestões, focado em captação de recursos. Então, por 8 anos eu militei em Brasília, fazendo captação de recursos dos fundos nacionais, dos ministérios, entendendo como é que funcionava a lei orçamentária, PPA, LDO, LOA, esse estudo profundo que foi feito na época em que eu estava como secretário foi voltado para captar recursos, concursos de projeto. Então, meu foco era todo em concursos de projeto. Pegar edital, para descentralização de recursos da União, e eu, então, com a minha equipe, eu tinha uma equipe especializada, capacitada, na minha secretaria, que era um núcleo de projetos e um núcleo de captação de recursos, voltado só para pegar recursos do governo federal e trazer e levar, né? Porque agora eu estou em Rondônia, levar para o estado do Rio de Janeiro. E hoje estou em Rondônia, e cheguei em Rondônia como? Através de concurso público. Eu falei das minhas formações acadêmicas, mas a minha vida toda, a partir dos 28 anos de idade, foi pautada em concurso público. Então, eu tenho mais de 30 anos de serviços públicos prestados
ao, ao, ao Estado, e aí eu digo Estado, municípios, Estado mesmo, né? E União, mais de 30 anos prestado de serviço público nessa área. Fui servidor público dos vários entes, dos mais diversos entes que vocês imaginarem, né? Fui policial militar, fui policial rodoviário federal, fui procurador municipal, fui advogado no Rio de Janeiro por um tempo, e fui secretário, né? Secretário de segurança pública, fui secretário de assuntos estratégicos, que era responsável por captação de recursos, e depois fui professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi um concurso que eu fui o primeiro colocado, e depois, então, eu fiz o concurso para cartório. E a partir daí eu comecei a militar na área de cartório. Fui registrador civil, tabelião no estado do Pará. Então, se tiver alguém do Pará aqui, eu tenho alunos do Pará na turma anterior, né? A turma 2, tenho alunos na turma 1 e na turma 2 eu tenho alunos do Pará. Eu fui tabelião e registrador civil no estado do Pará por um tempo, e depois, então, eu vim para Rondônia. Estou em Rondônia já há mais de 8 anos, atuando como tabelião aqui. E aí eu percebi, através dos projetos sociais, a necessidade que o terceiro setor vem passando aqui. Gente, hoje o terceiro setor, no estado de Rondônia, ele está desassistido. E eu digo desassistido porque, primeiro, não se faz nada e não se evolui sem recursos. Não tem como você fazer algo sem dinheiro. Nós vivemos num país que há necessidade de você ter recursos para implantar projetos, para atingir finalidades. Você precisa de recursos. Há disponibilidade de recursos, professor? Muitas disponibilidade de recursos. Só que tem que ter corpo técnico, tem que ter pessoas capacitadas para preparar projeto, identificar os editais, saber ler um edital, montar o projeto adequado ao edital, ter todo o planejamento estratégico e documentação adequada para poder se habilitar a esse edital, porque também não adianta, tem o recurso, tem alguém que faz o projeto, mas a instituição não tem a documentação adequada, ela não está adequada para se habilitar a receber recursos. Então, tudo isso precisa. E para ter tudo isso, tem que ter o quê, gente? Capacitação, qualificação, porque não se faz projeto sem saber fazer projeto. Não se consegue destrinchar um edital se você não tiver conhecimento, no mínimo, conhecimento jurídico e de gestão e de projeto naquele edital, para você identificar quais são as nuances do edital que é preciso ser cumprido. E aí, então, surgiu o quê? Surgiu a possibilidade da gente montar esses cursos, que são os cursos de capacitação e mentoria para captação de recursos. Professor, mas é capacitação e mentoria? Por que capacitação e mentoria? Porque não vou só capacitar vocês, eu vou capacitar e acompanhar. Eu, a partir de hoje, para quem está entrando e está me conhecendo agora, eu vou ser o mentor de vocês. Quem é o mentor? O mentor é aquele que acompanha, o mentor é aquele que orienta, o mentor é aquele que, quando você está com uma dúvida, uma dificuldade, você quer tomar uma decisão, você vai falar com o seu mentor. Tá? O mentor é aquele que vai ali te dando o quê? Uma mentoria, te orientando, te ensinando a dar os primeiros passos e os passos mais importantes em prol do objetivo que você está querendo fazer. Então, hoje no mercado, só para vocês entenderem, tem mentoria para tudo. Tem mentoria para concurso público, tem mentoria para captação de recursos, tem mentoria para vestibular, tem mentoria para a área profissional, profissionalização. Eu, por exemplo, além de ser mentor de vocês aqui, eu também sou mentor de pessoas que querem fazer concurso de cartório. E mesmo aqueles que já são aprovados, que a gente consegue aprovar, eu vou fazendo toda a mentoria dele, ensinando ele a estudar. Porque mentoria ou mentorar é o quê? Ensinar. Ensinar a dar os passos, orientar. Então, você vai ali acompanhando passo a passo. E na mentoria, muitas vezes, para concurso, você vai ensinar o candidato não o conteúdo,
Você vai ensinar para ele o quê? Como estudar. Qual metodologia, qual método, qual estratégia utilizar para ser aprovado naquele concurso. Hoje eu tenho magistrados, tenho membros do Ministério Público, tenho delegados, procuradores, que são meus alunos, são pessoas que são meus mentorados, alunos não, mentorados, né? São pessoas que já estão acostumadas a fazer concurso público, mas agora estão se preparando para concurso de cartório, que é um concurso diferente, distinto, e o mentor faz a diferença, toda a diferença na vida de uma pessoa. E eu quero fazer a diferença na vida de vocês, não só eu, como toda a minha equipe que está aqui, fazer a diferença na vida de vocês na captação de recursos. Ensinar vocês a captarem, ensinar vocês a buscarem o recurso onde ele estiver, ensinar vocês a aplicar esse recurso dentro da sua instituição, ensinar você a prestar contas e a enfrentar a burocracia necessária para que você continue recebendo recurso. Você não receba uma vez só, você receba uma, duas, três, quatro, 10 vezes. A sua instituição, que é pequena hoje, ela seja uma instituição grande, uma instituição referência no seu município, no seu estado, na sua especialidade, na sua atividade. Então, não importa o que você faça, qual é a especialidade que você atua hoje, para que área você hoje atua com a sua OSC, mas o importante é que você se torne uma referência. E para se tornar uma referência, você precisa seguir alguns padrões, seguir alguns parâmetros, tá bom? Então, hoje, nós vamos, hoje, como é o nosso primeiro encontro, é a nossa aula inaugural, nosso encontro inaugural, eu vou fazer aqui as apresentações necessárias é, para que vocês começam a ter o quê? Contato com o que nós podemos entregar para vocês hoje. Eu vou apresentar a minha equipe para vocês agora, uma parte da minha equipe, porque nem todos estão aqui, mas uma parte da minha equipe vai ser apresentada para vocês hoje, e também as ferramentas que nós vamos utilizar durante esse passo a passo, durante esse período, durante essa jornada que nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, eu vou já pedir o Marlon para poder fazer aqui para a gente. Vou apresentar primeiro a equipe e aí depois eu vou apresentar as ferramentas que nós vamos utilizar, tá bom? Então, vou apresentar aqui para vocês o Marlon. O Marlon está aí? O Marlon, gente, é aquele suporte que você vai recorrer toda vez que você precisar. O Marlon é meu filho, vocês vão ver aqui Marlon Lessa, ele é um dos responsáveis pela plataforma, é ele, é o Felipe, que ainda não está por aqui, o Felipe está resolvendo uma questão pessoal, e tem o Marcelo Júnior, né, que é o meu filho também. São esses que ajudam, mas quem vai estar presente com vocês no dia a dia é o Marlon. Ele que cuida da plataforma, ele que dá toda a orientação, ele que vai carregar vocês no colo quando vocês não conseguirem acessar uma ferramenta, não conseguiu emitir o certificado, não conseguiu acessar uma pasta, não conseguiu abrir um podcast, um vídeo, o caderno, é ele que vai orientar vocês, tá bom? Então, ele já vai fazer uma apresentação aqui para vocês, um pouquinho, vai se apresentar e também vai falar um pouquinho da plataforma, vai fazer uma apresentação da plataforma, de como utilizar, e também é, até a possibilidade dele mostrar quais são os materiais didáticos que vocês vão utilizar, tá bom? O Dalice já está aqui com a gente. Olha aqui, dona Odalice da Saúde, que cuida da nossa saúde, né? Eu chamo ela de Odalice da Saúde porque eu olho para a Odalice e eu penso em saúde, porque ela é enfermeira e atua ali em Porto Velho, né? Na área da saúde. E sempre quando a gente tem um problema de saúde, a gente recorre à Odalice. Bem-vinda, minha amiga, está aqui participando também. A oportunidade de estar aqui aprendendo até para ajudar outras instituições, né? Isso é importante demais. Obrigado, minha amiga, pela presença. Então, eu vou começar a apresentar a equipe para vocês. O Marlon, queria pedir já para se apresentar, e o Marlon é o nosso suporte, né, gente? Vamos lá. Marlon, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Me chamo Marlo e é um prazer ter vocês aqui conosco no curso de captação de recursos para o terceiro setor.
Como meu pai disse, eu faço parte da equipe de suporte. Estou aqui para garantir que a parte técnica não seja uma preocupação para vocês. Então, pode contar comigo para qualquer questão relacionada a acesso na plataforma, funcionamento, ou validação de algum documento que a gente precise. Basicamente, meu objetivo é facilitar o dia a dia de vocês, então qualquer dificuldade é só me chamar. Ok. Você tem como passar o vídeo aí, Marlon? O vídeo tem quanto tempo? Então, o vídeo é longo, ele tem 17 minutos. Eu botei ele no grupo do Ah, WhatsApp. o vídeo tem 17 minutos, tá, gente? Então, como tem 17 minutos, eu vou deixar vocês assistirem o vídeo. Ele está lá no grupo do WhatsApp, Isso. tá? E também está na plataforma, não tá, Marlon? Sim, botei na plataforma também. Também está na plataforma, ok? Agora, assim, quando você entrar na plataforma, vocês vão ter que seguir um passo a passo na plataforma, né? Tem como, pelo menos a parte inicial, Marlon, poderia colocar aí, por exemplo, hoje teve alguém de manhã que já estava me perguntando, doutor, como é que eu entro aqui? Como é que eu faço? Você tem que ir no iniciar curso. Porque vocês vão perceber que todo o conteúdo da plataforma já está lá, porque nós fizemos a turma um. Então, o mesmo conteúdo da turma um que nós gravamos, preparamos, a turma um foi a mais complexa, porque a gente teve que criar tudo do zero. Depois que criamos, montadinho lá. A gente já deixa lá montadinho para vocês, só que a plataforma ela vai liberando semanalmente, para você não atropelar e querer assistir o módulo 6 antes de assistir o módulo um. Então, você tem que assistir o módulo um, liberar o módulo um, depois que libera o módulo um, vai para o módulo 2, depois do módulo 2, módulo 3. Então, você vai avançando conforme você vai terminando o módulo anterior, tá? Então, é importante que vocês, então, vá seguindo o passo a passo da plataforma. O curso ele vai sendo liberado conforme vocês vão fazendo. Agora, não deixe acumular, gente. Toda semana entra lá, assiste, leia o caderno, olhe o caderno, veja o conteúdo. Tem lá a apresentação em PowerPoint, tem lá o podcast. Vocês vão ver que tem um podcast, um bate-papo sobre aquele módulo. Vocês vão ver que tem lá um vídeo, resumo sobre aquele módulo. Então, o passo a passo ele é muito importante vocês fazerem. Professor, se está tudo na plataforma, então eu tenho o curso todo lá? Todo. Você vai ter o curso todo lá. O curso na plataforma é a capacitação. E onde é que entra a mentoria? Lembra que eu falei que é capacitação e mentoria? A mentoria a gente faz aqui. Então, o curso vocês fazem na plataforma. E a mentoria, vocês fazem aqui. Então, aqui é o lugar da gente dialogar, da gente tirar dúvida, de vocês se apresentarem, falar o trabalho da instituição de vocês, falar o que vocês estão precisando de ajuda e de apoio para a minha equipe estar aqui nesse encontro, ela conseguir filtrar e ver a necessidade de vocês e a gente começar a atender a necessidade de vocês. A gente dá o suporte que vocês precisam, acompanhar vocês de perto, dar a mão mesmo e carregar vocês no colo, se precisar, entendeu? Até que vocês consigam andar sozinhos, tá bom? Mas é importante demais vocês fazerem o passo a passo da plataforma. Assistir um módulo primeiro, depois assistir o segundo, depois assistir o terceiro, até terminar. Terminou, quando você fizer 100% de atividade da plataforma, você já vai poder emitir o seu certificado, tá bom? Eu vou até ver com o Marlon. Marlon, a gente hoje, essa liberação, ela está sendo feita, é, do curso, ela está sendo feita conforme termina ou por prazo. Por exemplo, se eu fizer o primeiro módulo todo hoje, assistir ele todinho hoje, eu já consigo acessar o 2, não, né? Só na semana do módulo 2, é isso? Isso. Tá sendo liberado semanalmente, logo após os encontros. Tá. Então, por exemplo, a gente tem um encontro, a gente conversa sobre o módulo um, a gente fala sobre o módulo um e aí, ou fala de dúvidas, e aí já no dia seguinte ou no mesmo dia você já está tendo o quê? O acesso ao próximo módulo.
Então, vir aqui, a gente passa uma horinha aqui. Ah, professor, quanto tempo nós vamos ter de encontro desses módulos? Ah, nós vamos ter aqui 1h30 no máximo, gente. Hoje vai levar um pouquinho mais de tempo, porque hoje nós estamos iniciando. Então, hoje a gente vai ficar aqui no máximo 1h30. Deu 1h30, nós vamos encerrar. Mas nossos encontros, ele vai ser de no máximo 1 hora. Esse 1 hora é para quê, professor? Nós vamos abrir para apresentação de quem não se apresentou ainda, para que, durante todo o curso, todos consigam se apresentar. Nós temos hoje mais de 100 alunos que se inscreveram para essa turma. Então, a turma 3 já está iniciando com mais de 100 alunos. Mas percebam, a gente só está com 21 aqui hoje presente. Alguns não puderam estar presentes, mas a gente grava, a gente está gravando hoje, porque hoje eu estou trazendo mais conteúdo. Mas os próximos a gente não vai gravar. Ah, professor, por que não vai gravar? Porque eu só vou gravar conteúdo, quando eu estiver dando uma explicação, um conteúdo, alguma coisa nesse sentido. Quero fazer uma apresentação. Por quê? Porque é importante que todos estejam aqui. Quem não estiver aqui vai perder a oportunidade de saber que tem edital aberto, vai perder a oportunidade de saber quais editais estão abertos, vai perder a oportunidade de estar conversando com a nossa equipe, estar tirando dúvida. Mas aqui eu quero deixar um ambiente mais privado. Por isso que eu não vou gravar para quem não veio, tá? Eu quero deixar mais privado, para você ter a oportunidade de entrar aqui, de você falar das suas necessidades, falar da tua instituição, se apresentar. Então, eu não vou ficar gravando esses encontros, tá? Ou estou gravando, para que todos saibam qual vai ser a dinâmica, a metodologia que nós vamos utilizar, tá? Qual é a metodologia do nosso aprendizado aqui e da nossa mentoria? Vamos lá. Esse curso, ele vai ter 6 semanas. Não é um curso de um ano, é um curso de apenas 6 semanas. Ele é um curso de nível de nível médio, de nível intermediário, de básico para intermediário. Por que eu estou falando isso? Porque nós depois vamos projetar cursos mais aprofundados para quem tiver interesse. Ah, vamos fazer um curso só de montagem de projeto. O que eu tenho que avaliar no projeto, passo a passo, como é que é. A gente vai aprofundar um pouco mais. Esse daqui vai ser um curso mais de nivelamento, trazendo todos vocês para entender o que é uma OSC, como é que funciona a OSC, como é que é o terceiro setor, como é que faz uma prestação de contas. Então, ele vai ser um basicão ensinando tudo, mas não verticalizando muito, não aprofundando muito. E depois nós podemos pegar cada um para fazer um curso específico. Ah, eu quero fazer um curso só de planejamento estratégico. Nós vamos fazer um curso só de planejamento estratégico da OSC, porque, inclusive, é o primeiro passo. O nosso módulo 1 aqui, ele é planejamento estratégico, mas perceba, você tem um curso que tem planejamento estratégico, que tem formulação de projeto, que tem execução, que tem prestação de contas, que fala, por exemplo, dos editais. Então, ele tem vários módulos falando de várias coisas que são importantes, mas a gente pode montar um curso mais aprofundado por módulo, verticalizando o conhecimento, aprofundando um pouco mais, tá? Mas nós vamos fazer isso mais para frente. Agora mesmo é inserir vocês dentro do estudo da organizações sociais civis, ok? Então, o Marlon já fez a apresentação dele. Eu vou fazer uma apresentação agora rápida e dinâmica do que seria e do que vocês vão encontrar lá na plataforma. Deixa eu abrir aqui para vocês rapidinho, só para vocês entenderem como é que funciona.
Vamos lá. Eu vou fazer aqui uma apresentação rápida para vocês entenderem como funciona. Tá vendo isso aqui, gente? Ó, vocês vão ter dentro do material de vocês um caderno explicando isso aqui passo a passo. Fora isso, tem essa apresentação que também fica lá para vocês. Porque eu não quero preparar vocês só para vocês aprenderem para si. Eu também já disponibilizo o material que vocês podem usar em apresentações. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje, vocês podem treinar a equipe de vocês usando o material do curso. Então, por exemplo, tem um slide já pronto lá, que fica à disposição de vocês, vocês podem baixar e podem utilizar, inclusive, na apresentação de vocês. O que eu quero aqui? Formar multiplicadores. Eu quero que vocês se tornem multiplicadores desse conhecimento, que vocês aprendam e possam ensinar para outras pessoas. Então, nesse nosso caderno 1, nesse primeiro aqui, nós temos o quê? Os fundamentos do terceiro setor e planejamento estratégico. Ah, professor, por que esse caderno 1 fala do fundamento do terceiro setor e planejamento estratégico? Primeiro, porque nada se inicia sem fundamento, nada se inicia que não seja pelo alicerce. Eu quero construir um prédio, eu tenho que fazer primeiro o alicerce, porque senão esse prédio, se não estiver bem alicerçado, ele vai cair. Não tem como eu iniciar algo que não tenha os fundamentos principais sobre algo. Então, eu tenho que ensinar para vocês os fundamentos do terceiro setor. Segundo, não se faz nenhum projeto na vida sem planejamento estratégico. Professor, mas eu nunca ouvi falar esse negócio de planejamento estratégico, eu vou tocando a vida. Você não pode fazer assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já ouviu essa musiquinha por aí? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, gente, não pode deixar a vida te levar. Você que tem que conduzir a sua vida. Você que tem que planejar onde você quer chegar, por que você quer chegar, como você vai chegar, qual é o propósito disso. Você que tem que conduzir sua vida e não deixar que ela seja empurrada pelas circunstâncias. Você tem que viver por propósito, você tem que ter propósito e entender por que você está naquele caminho. E para isso, precisa de planejamento estratégico. Ah, eu tenho uma OSC, mas o que isso tem a ver, professor? Você tem que fazer o planejamento estratégico da sua OSC. Você tem que entender dentro da sua OSC, e quando eu falo de planejamento estratégico, eu trabalho com a matriz SWOT, eu trabalho com a matriz SMART. Eu vou mostrar aqui para vocês. São institutos e ferramentas do direito empresarial que nós utilizamos na vida. Para os meus alunos, eu faço isso direto. Para eu montar um planejamento de estudo para o meu aluno, eu monto um planejamento estratégico para ele, personalizado de estudo, utilizando a matriz SWOT, vendo quais são as fraquezas, forças que ele tem, quais são as oportunidades e ameaças que o atrapalham, que o impedem de avançar. Então, aqui é a mesma coisa. Vocês vão perceber que esse planejamento é o passo inicial. Então, gente, esse primeiro módulo que vocês vão encontrar na plataforma de estudo é isso aqui. Porque não tem como você querer captar recurso. Ah, professor, eu quero botar dinheiro na minha OSC. Sem planejamento, primeiro, você não vai conseguir. Se conseguir, você vai fazer a pior coisa da sua vida. Botar dinheiro na tua OSC sem um planejamento estratégico vai ser a pior coisa da sua vida. Por quê? Porque você vai se enrolar, sua diretoria vai se enrolar, seu CPF vai ficar enrolado, você não vai conseguir executar direito, não vai prestar conta, você não vai entender o que está fazendo e vai inviabilizar a vida e a saúde financeira da sua OSC. Professor, se você não se organizar, a sua OSC não vai andar. Simples assim. A nossa vida, inclusive, ela não anda sem organização. Se você isso que você vai aprender aqui, pode usar para a sua vida. Tudo que você for fazer na sua vida, use essas ferramentas que eu estou mostrando aqui para você agora. Tá ok? Tá bom? Então vamos lá. Então, professor, vamos lá, vamos aprender isso aqui.
o fim da era do Pires na mão. É o que você vai aprender aqui comigo, tá? Porque eu vejo que muitas OSCs hoje, elas estão com o Pires na mão, pedindo. Anda com o Pires na mão fazendo pedido. Ah, você podia doar isso aqui para mim? Ah, você podia doar R$ 100 para ajudar a minha OSC? Ah, nós estamos precisando de R$ 1.000. Não, não. Essa pegada aqui, você está fazendo um curso para mudança de mentalidade. Aqui nós vamos mudar a sua mentalidade. Você não vai andar com o pires na mão pedindo. Você não é um pedinte. Você é um ator essencial na nossa sociedade. Você é o terceiro setor. E é isso que você vai aprender aqui. E por isso que a pegada, por mais que eu diga que o curso é de captação de recurso, nós vamos entender que essa captação vai além de captar, ela vai nos mobilizar. Então, aqui é mobilizar recursos. Então, nós vamos sair da era do Pires na mão. Essa é a grande virada de chave que vocês vão fazer nesse curso de capacitação para captação de recursos. Você vai sair do foco de captar para ir para o foco de mobilizar. Ah, professor, como é que é isso? Quando você fala em captar, você pensa em dinheiro. Captar é conseguir dinheiro, conseguir recursos, só isso, não é isso? Você pensar captar, captar é o quê? Pegar dinheiro. Mobilizar, não. Mobilizar é envolver pessoas no seu projeto. Mobilizar é você mostrar qual é a sua causa. Mobilizar vai além do captar recursos, tá? Mobilizar recursos vai além do captar recursos. É você mostrar para as pessoas que você tem uma causa. É você sair do foco do dinheiro e ir para o foco da pessoa. Você conquistar aquela pessoa no projeto. Quando você conquista algo, ou quando você conquista alguém, melhor, algo não, alguém para o teu projeto, esse alguém, ele vai contribuir permanentemente para o teu projeto. Por quê? Porque ele abraçou a causa contigo. Então, tire o foco só do dinheiro, coloque o foco nas pessoas, coloque o foco naqueles que podem ajudar, auxiliar a sua causa. O relacionamento lá no Captar, ele é um relacionamento frio, porque você só pede dinheiro, não importa de quem seja. Você quer que o dinheiro chegue na instituição. Ele é um relacionamento frio, transacional. É a lógica do pedinte, pedir, pedir, pedir. Quando você pensa em mobilizar recursos, você sai desse relacionamento de frio e transacional e querendo dinheiro para a instituição, e você vai para um relacionamento quente, o engajamento, porque é com pessoas, você está trazendo pessoas, você está mobilizando pessoas, é um engajamento contínuo, é um engajamento técnico, é você mostrando o tempo todo que a sua instituição, ela efetivamente está precisando de pessoas que se envolvam com a causa. Você vai mostrar quais são os efeitos daquele trabalho que a sua instituição faz, o quanto ela melhora a sociedade, o quanto ela leva de resultados para a sociedade, o quanto de vidas resgatadas, o quanto. Então você vai começar a mostrar resultados. E você mostra resultado, e quanto mais resultado você mostra, mais você enganja pessoas. E você tem que ter um discurso voltado para o engajamento, convidando as pessoas para participarem, para acompanharem, para estarem presentes no projeto, envolvendo cada vez mais pessoas para o teu projeto. Então, no captar, qual é o resultado no captar? Como é que você faz uma captação, pensando unicamente na captação? Você procura bater a meta. Ah, nossa meta aqui é alcançar, sei lá, R$ 100.000 por mês. Vamos fazer a captação R$ 100.000 por mês. Você coloca o dinheiro na frente. A tua meta está voltada para o dinheiro, o recurso. O foco é dinheiro e recurso. Mas o doador, você vai conseguir, se a tua estratégia for essa, você vai conseguir o doador, mas ele vai doar uma vez, mas não vai voltar, porque você não envolveu ele. Se o teu foco é só o dinheiro, é só pegar aquele dinheiro, é ele doar 1.000, doar 2.000, doar 3.000, ele vai doar uma vez e não vai voltar mais. Não vai doar novamente, porque você não envolveu ele. Então, todo doador, se você consegue envolver ele, acabou. E o que é envolver, professor?
Ah, ele doou o quê? Ele doou uma cesta básica, ele doou um valor, ele doou um brinquedo, ele doou o quê? Mostra para ele o que foi feito com aquele dinheiro, mostra para ele o que foi feito com aquela cesta básica, mostra para ele o que foi feito com aquele brinquedo, tira a foto, grava, mostra o quanto de bem ele fez para alguém, presta conta disso com ele, monta um sistema de prestação de contas, de informações permanentes, de entrega contínua, para que você possa ter esse doador enganjado contigo. Então, perceba, quando você olha só para o recurso, você está pensando em sobreviver mês a mês, mas você não está envolvendo pessoas. Agora, se você está pensando em mobilizar, você vai criar o quê? Mantenedores. Né? Então, quando você presta conta com eles, e ele entende que aquilo que ele fez deu resultado e que seja pouco, não adianta. Se você também, tem uma outra coisa também que é muito interessante, não adianta você querer que um doador doe muita coisa. Ah, eu queria que fulano, você de repente faz um movimento para conseguir um recurso alto, um valor alto, e aquela pessoa até te atende. Ela vai te atender uma vez só. Mas se você envolver ela no projeto com um valor que seja um valor razoável, que ela possa doar todo mês, você vai ganhar na quantidade. Então, envolva mais pessoas, mais pessoas. Ao invés de ficar num doador único ou em poucos doadores, você criar uma rede grande de doadores, onde um pouquinho de cada um vai fazer um montante grande e uma diferença grande para o teu projeto. Percebeu? Então, criar mantenedores parceiros e criar uma sustentabilidade de longo prazo. O recurso financeiro ele torna-se uma consequência, porque vai estar sempre caindo dinheiro na sua instituição. Então, gente, guarda isso. O ecossistema de atuação, onde operamos no tabuleiro, nós temos o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O terceiro setor é a ponte estratégica entre primeiro e segundo, inclusive. Né? Quando você olha as necessidades do Estado, o Estado tem necessidade. Quem é o primeiro setor? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Qual é o objetivo do primeiro setor? Gestão pública, serviços universais. Tá? Quando você olha para o segundo setor, o que é o segundo setor? Empresas privadas. Qual é o objetivo de uma empresa privada? Impacto social, garantia de direito, bem-estar comum. Né? Mas é o mercado. O mercado está na venda de produtos, satisfazer a vontade das pessoas, onde está circulando riqueza e há um objetivo de lucro para quem explora as atividades. E o terceiro setor? O terceiro setor é aquele que presta serviços, atende a terceiros, presta serviço ou se reúne com uma finalidade específica e essa finalidade ela é social. Perceba, a finalidade sempre é social do terceiro setor, que é o quê? É contribuir com melhorias sociais e que pode ser incentivada, fomentada pelo primeiro setor ou pelo segundo setor, sendo que no segundo setor, esse segundo setor recebe incentivos fiscais do primeiro setor. Então, perceba, é uma corrente, são três setores aqui: primeiro, segundo e terceiro setor, ok? Beleza? Primeiro, segundo e terceiro setor. A natureza jurídica da OSC. Qual é a natureza jurídica da OSC? Natureza jurídica é o que ela é para o direito. Quando você olha o ordenamento jurídico, o que significa uma OSC? A OSC ela é o quê, gente? Uma organização da sociedade civil, onde as pessoas se organizam, né? Organização da sociedade civil. É a sociedade civil se organizando através de um grupo de pessoas com finalidades de apoiar, de ajudar, de fazer serviços sociais sem fins lucrativos. A OSC não tem fim lucrativo. Professor, e qual é a diferença, então, da OSC para uma empresa? A empresa, ela tem fim lucrativo. Ela tem sócios. A OSC tem associados e não tem fins lucrativos. Então, a diferença qual é? Uma tem finalidade lucrativa, outra não tem finalidade lucrativa. Uma tem uma atividade de interesse mercadológico, com compra e venda de produtos ou prestação de serviço, enquanto o terceiro setor
ele está ligado mais à prestação de serviço, organização, prestação de serviço. Agora, cuidado com uma coisa. A gente fala muito, então a OSC não pode, não tem finalidade lucrativa. Olha, não tem finalidade. A atividade de uma OSC não tem finalidade lucrativa. Quer dizer que não pode ter lucro? Quer dizer que, então, ela não pode ter lucro? Não. Ela pode ter lucro, sim. Ela não tem finalidade lucrativa. Ela não foi criada com o fim de ter lucro. Porque a empresa ela é criada com o fim de ter lucro. E esse lucro é para os sócios da empresa. Na associação, ela tem finalidade lucrativa? Não. Uma associação, uma cooperativa com fins sociais, uma entidade religiosa, uma fundação, ela não tem finalidade lucrativa, mas não quer dizer que ela não possa ter lucro. De repente, ela faz um leilão, de repente, ela faz uma atividade lá, um evento grande e bota vários produtos para vender. Ela vai ter lucro? Vai ter lucro? Vai, mas a finalidade dela não é lucrativa. Se a finalidade não é lucrativa, esse lucro não pode ser repartido entre os associados. Então, a gente não chama isso de lucro, a gente chama de superávit. Você tira a palavra lucro e usa superávit. Ou seja, ela teve um rendimento. E o que tem que ser feito com esse rendimento, esse dinheiro que sobrou no final do mês? Ele tem que ser aplicado à própria atividade. Ele não pode ser dividido entre os associados, entre os membros da associação ou da OSC, tá? Não pode ser dividido. Então, o mito do não pode ter lucro. A sua OSC pode e deve ter resultado financeiro positivo, porque senão não sobrevive, gente. Imagina, se a sua OSC ela não tiver resultado financeiro positivo, tiver sempre ali com dinheiro suficiente para pagar todas as contas e sobrar algum saldo, você não vai ter condições de manter essa OSC. Só que o nome técnico dessa sobra, desse resultado positivo, não é lucro. O nome técnico e legal é superávit. Porque OSC não tem lucro. Ela não tem finalidade lucrativa. Por não ter finalidade lucrativa, ela não tem lucro. Ela tem superávit. A única proibição é a distribuição desse dinheiro entre diretores e sócios. Ele deve ser 100% reinvestido na instituição e nos projetos da instituição. Ok? Então, o alicerce civil, pessoas jurídicas de direito privado, é a OSC. Tem liberdade de associação, autonomia, gestão blindada contra interferência estatal indevida. O Estado não pode se meter nas associações. Pode auxiliar, mas se meter na gestão, não. O enquadramento no marco regulatório das OSCs. MROSC, quando você vê ali, MROSC é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Entidade privada sem fins lucrativos que aplica integralmente seus excedentes na missão social da OSC. Ok? Risco fatal, síndrome do único doador. Já falei disso. Se você tem um único doador, o que pode acontecer? Ameaça. A maior causa de mortalidade das OSCs no Brasil não é falta de dinheiro. Dinheiro tem, tá, gente? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Em Rondônia, no Pará, no Mato Grosso, enfim, em todos os estados da federação, as OSCs que nos procurarem, elas terão acesso a recursos, porque nós vamos ajudar essas instituições a se empoderar. Nós vamos ajudar essas instituições a terem superávit. Nós vamos ensinar essas instituições a alcançarem a sua finalidade, a finalidade para o qual ela foi criada. Nós vamos abrir as portas dos locais, dos editais que estão disponíveis para que essas instituições possam acessar recursos
que hoje estão ficando perdidos. Recursos que muitas vezes são disponibilizados por edital e que poucas instituições pegam. Tá? E aí acaba voltando, muitas vezes até de emendas parlamentares destinadas para a instituição e ela não sabe operar, não consegue montar um plano de trabalho, não consegue montar um projeto e acaba sendo devolvido esse dinheiro para o órgão concedente. Isso não vai acontecer mais, porque nós vamos estar aqui ajudando vocês. Tá? Então, a principal ameaça, a síndrome do único doador. Nós vamos ensinar você aqui a não ficar preso a um único doador. Existem várias formas de captar recursos. Gente, tem as leis de incentivo, tem os cadastros nacionais que vocês podem fazer, tem os editais que saem, tem emendas parlamentares. A emenda parlamentar pode ser do vereador, pode ser do deputado estadual, pode ser do deputado federal, pode ser do senador. Ó, 4 fontes diferentes aqui de emenda que você pode trazer para a sua instituição, mas não adianta você ir lá ficar com o pirizinho na mão pedindo. Não, você vai montar o teu plano de trabalho, você vai montar o teu projeto e vai entregar na mão do parlamentar. Está aqui o meu projeto. Eu tenho um projeto para fazer isso, e o senhor pode ser o padrinho desse projeto. Olha aí, gente, é diferente. Você dizer para um parlamentar que ele pode ser o padrinho do teu projeto, ou seja, ele vai trazer um recurso e ele vai ver um resultado acontecendo. Mas, para isso, você já tem que ter uma instituição que já vem fazendo um trabalho de alta performance, entregando resultados de alta performance, ajudando e fazendo a diferença naquela comunidade, porque, geralmente, as OSCs estão ligadas a determinadas comunidades. E aquela comunidade ali está sendo beneficiada pelo trabalho que você vem fazendo. Legal? Falar nisso, eu já vou colocar aqui hoje no grupo, peço o Marlon já para colocar aí, os 2 livros que eu tenho já disponibilizado em PDF para vocês utilizarem, para vocês compartilharem com amigos, é gratuito. 2 livros de captação de recursos, um para o terceiro setor e o outro para prefeitos, secretários, para organizações, para instituições, para entes federados. Então, prefeitos, secretários, governadores, secretários estaduais, municipais, como captar recurso através de proponentes, por exemplo, como a União, como tirar recursos do governo federal e trazer para dentro do Estado. Ensinando isso dentro do meu livro lá, e o Marlon, inclusive, já está colocando lá agora. Então, vocês já podem acompanhar isso aí de perto. E aí, gente, pode dar esse livro para todos os amigos de vocês, para a equipe de vocês. Esse livro, gente, é por capítulo. Então, veja qual é o capítulo, pega o livro, qualquer coisa, você até imprime o livro, dentro da tua associação, veja responsável pelo que dentro da sua instituição. Ah, esse aqui é responsável por prestação de conta. Imprime a parte de prestação de conta para ele poder ler tudo. Ah, esse aqui é responsável por projeto. Imprime a parte de projeto para ele acompanhar tudo. Ah, esse aqui é responsável pelo Transfere Gov. Imprime a parte do Transfere Gov. Por quê? O livro ele é completo, mas você tem por capítulo. Pode separar por capítulo, tá bom? E tendo dúvida lá, pode entrar em contato com a gente, tá bom? A gente pode até pegar ideias de vocês para os próximos livros, a gente fazer uma atualização ainda mais perfeita, né? Ainda mais completa, tá bom? Mas tem lá para os 2 setores, tanto para o setor para gestores públicos, como para gestores privados do terceiro setor. O livro já está à disposição no grupo, tá? Pode compartilhar com os amigos, mandar para a equipe de vocês, para quem você acha que há necessidade de estudar isso. Até mesmo para os vereadores da tua cidade, os políticos da tua cidade, para ele entender a importância do terceiro setor. Porque lá eu falo muito da importância do terceiro setor, eu falo muito da importância de captar recursos para colocar nas instituições, ok? Beleza? Vamos lá. Então, está aqui, ó, a ameaça. A maior causa de mortalidade das OSCs no Brasil não é a falta de dinheiro, mas a dependência extrema de uma única fonte financeira. Qual é a solução? Diversificação estratégica. O terceiro setor é o tabuleiro de xadrez financeiro.
Conecte sua capacidade técnica à pluralidade de fontes. E a gente tem muito isso através de edital. E aqui eu vou passando edital para vocês diariamente. Emendas parlamentares, editais e programas ministeriais, renúncia fiscal, que são as leis de incentivo, e fundos governamentais. Certo? Isso aqui, gente, o que é isso aí, professor? Esse é o diagnóstico que você tem que fazer na tua instituição. Ah, professor, estou com dificuldade. Marca uma reunião, eu vou aí. Marca uma reunião, claro, se for aqui em Rondônia, aqui perto, né? Se for muito longe, em outro estado, já fica mais difícil. Mas a gente pode fazer encontros virtuais com a tua equipe também. Ah, professor, posso montar uma reunião virtual com a minha equipe, só com a minha equipe, a equipe da minha OSC, para o senhor ajudar a gente a montar, fazer o diagnóstico institucional? Sim, gente, não tem só eu na minha equipe, tem a Fabiana, tem a Cindy, tem Stephanie, a gente tem uma equipe grande que pode auxiliar vocês. A gente pode fazer um encontro virtual e fazer um diagnóstico institucional, tá? Para você, da sua instituição. A bússola SWOT, por exemplo, que é a matriz SWOT. Por exemplo, quais são as forças da sua OSC? O que sua OSC faz de melhor? Qual é o lastro institucional e acervo histórico da sua OSC? Isso tudo é força. Tudo é força. Quais são as fraquezas, possíveis fraquezas? Onde a gestão falha? Onde é que está a falha? Isso tudo é identificável, a gente tem que identificar onde a gestão falha. Falta transparência? Tem dependência financeira de alguém? Né? A equipe é reduzida? A equipe não é treinada, não é capacitada? Isso tudo são fraquezas, porque são identificações internas, são características internas. Agora, quais são as oportunidades que a sua OSC pode ter? Tem edital aberto? Tem novos programas federais? Tem leis de incentivos que não exploradas, que a sua instituição ainda não está explorando? Tem algum vereador da cidade que você poderia chamar para visitar a sua instituição e apresentar um projeto para ele poder destinar um recurso para a tua, via emenda parlamentar para a tua OSC? Tem algum deputado estadual que você tem acesso? Tem algum deputado federal que você tem acesso? Tem algum senador que você tem acesso e que você poderia usar isso como uma oportunidade para apresentar um projeto e levar recursos para a tua instituição? Perceba, isso são oportunidades, tem que ser identificada. E quando a gente identifica uma oportunidade, a gente monta um plano de ação. A gente faz isso acontecer. Gente, qualquer um de vocês que queira, professor, o senhor poderia fazer uma reunião com a nossa equipe virtualmente, gente? Eu posso a qualquer dia, a qualquer horário. Eu me organizo e a gente pode ir pelo menos uma horinha de encontro. Junta a tua equipe toda dentro de uma sala aí, bota lá um projetor, uma projeção, e eu entro virtualmente para eles para ensinar a fazer isso aqui. E a gente faz isso aqui, chama a minha equipe para participar, e ao final da reunião vocês vão estar com um diagnóstico institucional na mão para poder agir a partir dali, tá? Pode chamar, eu estou aqui à disposição. Ameaças, quais são as ameaças? Uma crise econômica, nós temos uma perda repentina de um grande doador, isso são ameaças, tá? Então tem que ficar de olho nisso aqui. O diagnóstico assustador é o ponto de partida. Então, muitas vezes, um diagnóstico tem que fazer diagnóstico, gente. Olha só, todos nós temos que fazer diagnóstico. A instituição está indo bem, ok. Mas não está muito bem. Gente, quando você não está bem, está se sentindo fraco, está se sentindo cansado, está com dor de cabeça, está com dor no corpo, o que você faz? Você vai ao médico. Lá o médico vai te fazer um montão de perguntas, né? O que você está... Como é que é? Mas dói? Você está com diarreia? Você está com febre? Ele está fazendo o quê? Tentando diagnosticar o que está acontecendo contigo. E a partir do diagnóstico é que ele vai fazer o quê? Receitar uma possível... vai sair dali um prognóstico para receitar um possível medicamento ou uma orientação para você sair daquela situação. Percebeu? Nós temos que fazer a mesma coisa com as nossas instituições, gente. É a mesma coisa. Organizações que planejam não são pegas de surpresa. Se vocês planejam, se vocês se organizam, vocês estão preparados para pegar recursos.
E vou falar isso aqui para vocês agora. Teve um edital que saiu de fevereiro até maio. Gente, 80 milhões disponível para associações de agricultores familiares. Tá? A gente fez contato com algumas associações. Na época não tinha contato com tanta associação, né? Hoje a gente já tem quase 100 associações que a gente já está ajudando, que a gente já está auxiliando. Na primeira turma, para vocês terem ideia, foi mais de 400 inscritos para fazer a turma 1, a primeira turma. E várias dessas pessoas, é, eram integrantes de associações. Só que esse edital era para associações de agricultura familiar. A gente conseguiu contactar 6. Dessas 6, gente, só 2 conseguiram apresentar a documentação completa. Conseguiu se organizar, conseguiu se preparar a tempo para a gente submeter um projeto. E mesmo assim, com muita correria. Com muita correria. A gente perdeu vários pontos na classificação do projeto. A gente conseguiu aprovar o projeto, mas perdeu vários pontos. Por quê? Porque, por exemplo, tinha pontos que eram ligados à quantidade de mulheres na associação. Não deu tempo deles correrem atrás, trazerem mais mulheres para a associação. Jovens, não deu tempo deles trazerem mais jovens para a associação. Os CAFs, que eram certificados de agricultor familiar, não estavam todos com o CAF emitido, aí vários não pôde ser apresentado. Uma das pontuações mais altas é se a associação estava conectada em rede com outras associações. Não estava. Então, se a gente apresentasse o projeto com 5 associações unidas para desenvolver aquele projeto, a pontuação ia lá no alto. Isso facilita a classificação. Conclusão, a gente ganhou o projeto, foi aprovado, foi publicado em Diário Oficial. Na hora de liberar o recurso, o que aconteceu? Foi liberando o recurso para os primeiros classificados. Aí foi o primeiro, que estava em rede, foi o segundo, que estava em rede, foi o terceiro, que estava em rede, e quando chegou a nossa vez, acabou o recurso. Eram 80 milhões, mas para Rondônia era só 6 milhões. Para Rondônia eram 6 milhões. Então, a gente conseguiu aprovar 2 associações, só que elas ficaram ali, ó, entre quinto e sexto colocado na classificação, por causa de pontuação. Uma era de 2 milhões e 400, a outra de 2 milhões e 100, e a gente não conseguiu levar o recurso. O projeto está pronto, está aprovado, tudo certinho, mas na hora de classificar, ficou lá. Falta de recurso para contemplar as demais instituições. Aí as demais que estavam abaixo, a gente estava no meio, estava com o projeto aprovado, tudo certinho, habilitado, mas não sobrou recurso para atender a gente. Por quê? Porque as primeiras classificadas, que ficaram com pontuação maior, foi levando recurso, foi levando, chegou na nossa vez, 6 milhões já tinha acabado. Então, percebam, muitas vezes é isso. A gente não. A gente foi pego de surpresa. Essas associações foram pegas de surpresa, porque não houve um planejamento. E aí eu já vou dando as dicas. Uma das dicas aqui em edital é: se você pode colocar o máximo de mulheres associadas na sua associação, coloque. Se você puder montar uma diretoria onde as mulheres façam parte da diretoria, coloque. Se a mulher puder ser presidente, se você puder fazer uma chapa botando mulher como presidente da associação, coloque. Por quê? Quando a mulher é presidente da associação, a pontuação é mais alta, você ganha mais pontos. Se você puder já conectar 3, 4, 5 associações que têm a mesma finalidade, falar, gente, vamos nos unir. Quando tiver um edital, vamos fazer um edital em rede, para ficar mais fácil a gente captar o recurso, a gente ter mais pontuação, façam isso, já se organizem, já fiquem preparados. Se precisar montar um projeto envolvendo 3, 4, 5 associações, a gente faz rapidinho esse projeto para vocês. Mas vocês têm que ter isso, pelo menos, já alinhado. Quanto mais, outra coisa, se você, ao invés de ter 60 associados, você puder ter 600 associados, tenha. Vá atrás desses associados, busque, faça reunião, fale para eles, gente, quanto mais associados nós tivermos na associação, é mais fácil de aprovar um projeto e captar um recurso.
Percebeu? Então, gente, isso aqui foi o início de uma apresentação que eu fiz para vocês. Aí aqui está a engenharia de metas inabaláveis que a gente precisa ter no projeto. Isso aqui está lá na plataforma e vocês vão poder ver depois com mais calma. Eu vou encerrar a minha apresentação, que eu quero que a minha equipe se apresente para vocês, tá? Eu quero que minha equipe aqui, quem estiver na minha equipe aqui, se apresente e também apresentar, inclusive, editais que já estão abertos agora. Tem editais abertos agora. Eu quero apresentar pelo menos alguns para vocês verem que tem dinheiro aí, ó. O dinheiro está voando. O dinheiro está voando por aí. Agora, você está preparado para pegar esse recurso? Essa é a questão. Queria que a Fabiana já se apresentasse aqui para a gente e já falasse alguns editais que estão abertos, pudesse passar para a gente. Vamos começar então pela Fabiana. Fabiana vai se apresentar para a gente, tá? Hoje a gente está tendo um pouquinho mais de tempo, tá, gente? A gente vai levar um pouquinho mais de tempo, mas nos próximos encontros vai ser 1 hora só, tá? Bom dia, né? Eu sou Fabiana, também sou professora. A minha formação base é zootecnia e meu mestrado e doutorado foi pela Universidade Federal de Lavras, voltado para a cadeia leiteira. Então, eu trabalho com a cadeia leiteira, mas num ponto bem específico da cadeia leiteira. Fabiana, trabalha com tudo, leite? Trabalho, mas o ponto de foco é custo de produção, viabilidade econômica. Fazer produtor alavancar, eu brinco que eu trabalho para os outros ganhar dinheiro, né? Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Eu já trabalho com projeto há alguns anos, e uma pessoa me falou, né, que o Dr. Lessa tinha essa proposta, e pelo interesse de projetos, a gente acabou aí alicerçando contato. Então, a gente fica aí principalmente na observância dos editais, enquadramento, onde pode estar, onde realmente pode colocar uma proposta, como colocar essa proposta, né? Quando tem alguém que está com alguma dúvida, eu tenho um projeto, mas gostaria de uma análise. O que tem aí no edital que a gente poderia melhorar, né? Como o doutor Lessa colocou, onde que eu estou perdendo ponto? A gente vai ter um olhar aí bem nesse foco, bem centrado para isso aí, para que a sua instituição não perca uma pontuação que a gente pode, às vezes, com uma frase que coloca ali no projeto, contemplar isso, ou um documento que é apresentado. E muitas vezes quem elabora o projeto, ele está tão focado na ideia, tão focado, né, na proposta, que passa esse item do edital. A gente já trabalha com projeto há muitos anos e a gente sabe que isso é um trabalho em equipe. A equipe tem que estar ali coesa, todo mundo de olho, porque se errar, é a equipe que errou, não só não. Faz parte do processo. Então, o nosso objetivo é colaborar aí com as instituições, né, em todos os setores, mas a gente vai ter um foco aí muito voltado para a agropecuária e o pessoal de agrárias. Eu trabalhei bastante tempo já com a agricultura familiar no estado, conheço a realidade da agricultura familiar, então a gente tem um olhar aí mais apurado nesse segmento. Ah, consegue ajudar outras instituições? Consegue, mas nesse segmento a gente tem uma expertise maior. A gente fica à disposição, a intenção é sempre ajudar. Obrigada, gente. Doutor, o senhor já quer que fale dos editais? Apresenta umzinho, por exemplo, um edital que você acha que seria bom para todos, que está aí disponível, tem um valorzinho legal. O que que a gente teria aí de, assim, um edital que te chamou a atenção, que vale muito a pena, né? E assim, tem para várias áreas, gente. Não dá para ela apresentar tudo aqui, senão ela ficaria quase 1 hora aqui, para vocês terem ideia do quanto de edital tem aberto hoje, tá? Tem aberto hoje, gente. Eu dei uma olhada aqui, 26 oportunidades aí, né? Olha aí, gente. Aberto aí que poderiam receber proposta. O que tem de valor assim mais acentuado que eu vejo é do BNDES junto com a Petrobras, um edital bem interessante, mas voltado principalmente para quem trabalha na área da cultura e do esporte. E tem algumas exigências lá que aí tem que ser olhado caso a caso, mas é um dos mais interessantes. E o outro é o que o senhor falou do MDA, né, que vai abrir. Ele é um edital bem interessante também para o pessoal de agrárias, tem um valor aí acessível, bacana de trabalhar.
Só que lá, gente, ele tem alguns enquadramentos que tem que ser olhado, né? Então, tem que ver certinho quem tem interesse, a gente sentar, olhar o edital, ver se está dentro da proposta que vocês querem, mas é possível. Só que tem edital que contempla geral. Tem, por exemplo, um que é do Japão, uma instituição japonesa que financia projeto no Brasil. Dá para financiar aproximadamente R$ 300 mil. E lá contempla um monte de coisa, principalmente voltado para a infraestrutura. Então, quem tem interesse aí voltado para a infraestrutura, eu preciso, sei lá, estruturar um secador de café, né? Até olhei, porque me falaram que tinha uma associação querendo, eu olhei, pode contemplar. O valor não é muito, R$ 300 mil, mas o Mas dá para objetivo é comprar o esse, secador. não depender de uma instituição só. Pega aqui algo que pode ser financiado, uma outra proposta que se abrir, que tem oportunidade, você pega também, e aí você vai alicerçando e estruturando para atingir o objetivo maior. Top, muito bom mesmo. Esse da Petrobras para esporte e cultura, ele está no valor de quanto? Da Tem Petrobras? até 4 milhões lá, dependendo do enquadramento que fizer. Até 4 milhões, tá vendo, gente? É isso que eu falo, assim, dinheiro tem, recurso tem. Petrobras é uma estatal, perceba, é uma estatal. E ela tem que ter o quê? Um trabalho, um fundo de ação social. É aquela questão sendo estatal, todas as estatais já têm que abrir edital para o terceiro setor. E ainda tem, gente, fundos, por exemplo, a Renner abriu, acho que agora mais um edital, né? Tem Renner, tem iFood, tem, assim, várias instituições, grandes empresas é, do segundo setor que abre edital focado em liberação de recursos para o terceiro setor, para ter o quê? Incentivo fiscal. Perceba? Não é porque eles são bonzinhos, não. É porque é obrigação legal. O marco regulatório traz isso. E a gente tem as leis de incentivo. Então, eles são obrigados a trabalhar com o incentivo para o terceiro setor, e além deles serem obrigados a atuar e ajudar o terceiro setor, eles recebem o quê? Eles recebem incentivos fiscais com isso. E essa questão do incentivo fiscal é bom demais para a empresa, porque ela bota o nome dela no mercado, ela faz os editais, ela é a boazinha porque ela está ajudando o terceiro setor, mas ela pega esse valor que ela está destinando ali e vai lá e debita no imposto de renda dela. Não tirou um centavo do bolso. E eu digo isso por experiência própria. Experiência própria. Eu, todo ano, faço doação do meu imposto de renda para os fundos do idoso, da criança e do adolescente. Então, perceba, são possibilidades que nós temos para utilizar, né, e que muitas vezes não é utilizado porque nós, do terceiro setor, estamos perdidos. E não vamos estar mais perdidos. Aqui em Rondônia, eu fiz esse pacto com a primeira turma, tá? Por isso que eu não parei mais. Eu montei a primeira turma, depois veio a segunda turma, acabou uma turma, ó, terminou uma turma agora, essa semana. Quarta-feira agora foi o último encontro da turma 2. Eu já entrei na terceira turma hoje. Então a gente não está parando. Por quê? Porque eu quero empoderar o terceiro setor no estado de Rondônia. O estado de Rondônia não terá mais um terceiro setor fragilizado. O terceiro setor se entender que tem apoio e buscar apoio, que também não adianta. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Eu só posso dar para quem pedir. Eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Eu sempre falei isso para meus filhos. Filho, eu não posso te ajudar se você não quiser ser ajudado. Você tem que dizer a tua necessidade para que eu possa te ajudar. Então a Bíblia é bem clara nesse sentido. Pedir e dar-se-vos-á. Jesus nunca praticou uma cura que não tivesse sido pedida, que tivesse sido desejada e pedida. Teve a mulher do fluxo de sangue, que foi a única que não pediu, mas ela não pediu porque não deixaram chegar perto. Mas a fé dela era tão grande que ela se jogou no meio da multidão e tocou Jesus, porque ela queria tocar Jesus. Ela entendeu que o pedido era interno, bastava ela tocar e ela seria curada, e aconteceu. Mas percebam que os demais, mesmo quando ia até Jesus, falava, chamava, né?
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Jesus já sabia, mas perguntava, o que queres que eu te faça? Então, gente, não adianta só você ter a necessidade, você tem que dizer qual é a sua necessidade. E você tem que trazer para a gente. Eu tenho uma equipe hoje disposta a ajudar o terceiro setor, não só com conhecimento aqui, não só com capacitação que já está na plataforma, mas também com mentoria. E essa mentoria ela pode crescer cada dia mais. Nós podemos envolver todo o terceiro setor de Rondônia, mas depende de você. Eu imagino que você tem a sua instituição terceiro setor e conhece outras. Traz para vir para cá, aprender com a gente, para poder crescer também, ter oportunidade, levar recursos para ela. E nós vamos montar os projetos para todas elas, para que elas possam também captar recursos. E outra coisa, os recursos, gente, são muitos. Então, também você não precisa ficar com aquele sentimento, de repente, mas se eu trouxer a outra instituição, ela vai pegar o recurso, eu não vou, eu vou ter que dividir, vai ser menos pessoas. Gente, tem muito recurso, tem muito recurso. Nós vamos ajudar todos vocês a botar recurso dentro da instituição de vocês. Eu quero acompanhar isso de perto, tá? Eu queria que a Sueli agora se apresentasse, e aí, principalmente para a Neia, né? Neia, já pega aí o telefone da Sueli. A Sueli é responsável hoje por fazer a revisão, junto com o Felipe, dos estatutos, diante da necessidade de cada um de vocês. Sueli, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho administrativo que você faz na nossa equipe. E outra coisa, você tem batido uma bola com o Felipe quando há uma necessidade de fazer uma revisão de estatuto, você está mandando para ele preparar, mandar para você fazer a revisão para poder mandar para frente? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente entende o que a instituição quer, igual eu fiz com o pastor Damião. O pastor Damião, eu já conheço a atividade, o que ele precisa? Ele trabalha com pessoas, numa comunidade terapêutica, pessoas que vêm muitas vezes de situação de vulnerabilidade e tal. E a gente foi entendendo o que ele queria fazer lá dentro. Entendemos o que queria fazer e aí preparamos o estatuto adequado ao que ele quer fazer. Perceba, o estatuto não é uma coisa engessada, tá, pessoal? O estatuto não é engessado. Por isso que a gente tem que fazer sempre trabalhar com planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico diz qual é a finalidade que você quer atingir. E baseado na finalidade, nós vamos fazer um estatuto adequado a essa finalidade, para que a gente consiga registrar no cartório e, a partir daí, você ter a possibilidade de avançar para os credenciamentos nos conselhos e a captação de recurso baseado no seu estatuto. Seu estatuto sempre vai ser objeto de análise, para ver se ele se adequa àquele credenciamento que você quer fazer. Mas, com a palavra, Sueli, pode se apresentar, tá, Sueli, para a gente? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bom, Sueli, eu trabalho com a parte administrativa da equipe do Dr. Lessa. Durante o dia, a gente conversa com vários associados, com vários presidentes de algumas associações. Às vezes, eu e a Fabiana, a gente fica, assim, bem corrida no decorrer do dia, porque a demanda está bem alta mesmo. Aí eu vou conversando com a Fabiana em relação aos estatutos, que é o foco maior, né? Para ver se aquele edital tem aderência àquela associação. E muitas das vezes eu foco mais no atendimento ali para tentar tirar todas as dúvidas voltadas ao estatuto, à ata, né, a diretoria, tudo, para ver se está vigente, se está correta, se está certinha. A partir desse momento que a associação está regular, está certa, eu já entro em contato com a Fabiana. Eu vou confessar, doutor, que assim, eu estou mais ligada à Fabiana do que ao Felipe, porque assim, eu e a Fabiana tá ligado no 220 todos os dias. Para quê? Para manter aquela pessoa que está do outro lado ciente do que vai acontecer, do que está acontecendo, se o estatuto dele está ok, está certo, ele vai conseguir aquela captação de recursos. Então, assim, eu e a Fabiana, a gente conversa mais do que eu converso com o Felipe. Mas, assim, a gente, recentemente, eu fiz um processo de alteração que o senhor tinha mencionado com o Freitas, lá da ABCAP, o estatuto dele pouco assim enxuto. Aí eu coloquei todas as informações que o senhor tinha informado para ele, que seria bom ter no estatuto dele. Fizemos, sentemos, conversamos. Ele gostou das
atividades que foi colocadas, que vai abrir mais portas para ele, já do que já tinha no estatuto dele, né? E assim, a gente protocolou no cartório, tudo certinho. Eu acredito que já foi averbado, mas na correria dele eu acredito que ele não conseguiu me dar esse retorno. Mas assim, eu vou estar tendo um maior contato com o Felipe. Não que eu vou deixar de falar com a Fabiana, porque eu e a Fabiana toda hora conversando, toda hora. Por quê? Sim, sim. Buscando a demanda da entidade, né? A partir disso, a Uhum, gente conseguir trabalhar no que a associação realmente quer buscar, né? uhum, E uhum. assim, a minha parte, Sim. isso, a parte eu digo que é a parte burocrática, porque eu tenho que analisar tudo certinho, ver, passar as informações para a Fabiana, tudo certinho, e a Fabiana depois manter aquele contato com o cliente que ela já vai estar sabendo qual a necessidade dele, como que ele trabalha na associação, tudo certo. Então, assim, Uhum, a parte administrativa, né? E aí eu uhum, busco tentar deixar eles o mais tranquilo em relação à documentação deles. Quando existe um fato que a associação dele, que ocorreu semana passada, da associação não está regular quanto ao estatuto. Mas isso aí a gente já trabalha em cima, buscando uma alteração, um caminho maior para que ele fique tranquilo, que ele consiga a captação de recursos. Eu mandei o meu contato aí no chat. Quem tiver a disponibilidade de me mandar um oi, a partir do curso, eu entro em contato, a gente faz o primeiro chamado e aí, na segunda-feira, manda ver de novo eu e a Fabiana, o Felipe, a equipe toda. E a gente está aqui para ajudar todos vocês. top. Muito bom. E aí, uma dica, né, para Fabiana e Sueli, é que a gente tenta. O Felipe é o cara da tecnologia, né? E das plataformas e tudo mais. A gente tem um investimento alto hoje com o sistema de prompt para criar determinados documentos. Então, assim, é importante estar alinhando com ele, por quê? Porque ele vai, de repente, fazer em uma hora o que, de repente, vocês vão levar 2, 3 dias fazendo, desde que crie o prompt. Porque hoje a gente tem uma, duas, três associações. Imagina 100 associações mandando para vocês o estatuto para poder revisar, para poder ver se está adequado ou não. Então, vocês vão ter o quê? A possibilidade de só enviar isso para o Felipe, para ele passar lá, até para fazer uma visão crítica sempre, né? Então, assim, temos uma ideia de estatuto. A pessoa mandou o estatuto, já manda para lá para fazer análise crítica, então vai gerar um relatório sobre como está. Ele está adequado ao marco regulatório, ele atende aquilo que a pessoa está precisando, todas as cláusulas necessárias do Código Civil e do marco regulatório estão presentes no estatuto, porque a gente tem aquela. Porque, olha só, por exemplo, para a gente conseguir o SEBAS. Para conseguir o SEBAS, algumas cláusulas são necessárias no estatuto. Se você não botar, quando chegar lá na inscrição do SEBAS, não vai conseguir passar. Ou seja, eles vão negar, porque vão dizer que o estatuto está faltando a cláusula tal, 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 que trabalha com o teto constitucional. Por quê? Para você ter a certificação do SEBAS, nenhum membro da equipe, por exemplo, pode receber, pode receber valores pecuniários da instituição que ultrapassa o teto. Pode receber? Pode, só não pode ultrapassar o teto, entendeu? E para o SEBAS isso é importantíssimo. E tem que ter a cláusula, inclusive, prevendo que pode receber. Porque se a pessoa, ela está, um presidente de uma associação, ele está dentro do PAD, né, que é o Plano de Aplicação Detalhada, para um projeto, ele pode receber remuneração como coordenador daquele projeto. Só que aquele valor que ele está recebendo não pode ultrapassar o teto. Isso tudo tem que estar no estatuto. Se não tiver, o SEBAS nega e manda refazer o estatuto. Aí, para a gente não correr o risco, imagina, da gente ter que mexer no estatuto uma, duas vezes, é bom sempre certificar. Fecha, manda para lá, manda fazer uma análise crítica, vê se não está faltando nada, aí vai vir as sugestões. Quando
a plataforma trouxer as sugestões, é aí onde entra você e a Fabiana. Opa, peraí, essa sugestão aqui não está adequada, tem que corrigir. Aí o que tem que corrigir? O próprio prompt da plataforma. Mas perceba, você vai criar uma máquina que vai produzir e rever e fazer análise crítica de estatuto de forma séria e rápida, leva aí 1 hora, 2 horas fazendo uma análise crítica, ela lê tudo e já vai criticando, mas quem foi que criou ela? Vocês duas, junto com o Felipe. Entendeu? Sim. O Felipe é de tecnologia e vocês são as que vão levar as informações necessárias para constar dentro do estatuto, entendeu? E na hora que esse prompt estiver redondinho, aí a gente passa vários, porque aí ele vai num modelo. Ele já entendeu como é que funciona, e aí você pode mandar 100 estatutos lá, que ele vai, de 1 em 1 hora, ele vai estar liberando um estatuto revisado, outro estatuto revisado, outro estatuto. Porque a gente tem que pensar assim, hoje, a gente está aí atendendo 50, 100 associações. Então, uma manda, outra não. Amanhã a gente pode estar. Nós temos só em Rondônia 8.000 instituições. Imagina 8.000 demandando para a gente aí diariamente alguma coisa. Um estatuto, uma coisa, outra, e vai ser assim, a gente vai precisar de muitos braços. Esses muitos braços hoje, ele é mais tecnológico. A gente precisa ter 2, 3 pessoas que consigam fazer ali uma revisão, uma análise, mas baseado no que já está criticado. Né? Hoje, todos os sistemas grandes de auditoria operacionais do Estado, por exemplo, Receita Federal hoje, eles não ficam analisando declaração por declaração. O próprio sistema critica, opa, isso aqui está inconsistente. Ele vai só aonde está inconsistente. Entendeu? Não. Que é o que a gente está fazendo. A gente hoje está criando uma grande máquina que não vai ter no Brasil. A nossa plataforma vai ser única, mas ela precisa estar treinada, preparada, moldada, instruída para entregar o melhor que a gente quer. Só que ela depende da gente. A gente ajudar a deixar ela na maior perfeição possível. Então, ela só vai apresentar os pontos críticos, um vermelho, vai acender o alerta. Opa, essa cláusula aqui está com uma coisa que não está legal. A gente vai lá e corrige. Ah, isso aqui não está legal, a gente vai lá e corrige. Percebe? A gente vai preparar uma Ferrari para a gente poder andar. E aí, vamos embora, produção em série, entendeu? Por isso que é importante. A Fabiana, então, ela já falou aqui que está conectando bastante com o Felipe. Por quê? Porque a gente precisa criar esse prompt de comando que faça análise e revisão dos estatutos, para que a coisa vá embora com mais velocidade. Eu estou falando tudo isso porque eu sofri demais no início, né? Na primeira turma, não tinha vocês duas. Quem é que tinha que fazer a revisão dos estatutos? Eu, né? Imagina, uma turma com 400 alunos, né, me mandando estatuto um atrás do outro, eu não estava dando conta. Ainda, graças a Deus, hoje eu tenho vocês. Né? Mas eu tive que fazer isso no início, eu tive que ir criando prompt para eu passar o estatuto por ali, senão não daria conta, eu estava sozinho. Aí, assim, eu estava sozinho para 400. Hoje tem vocês duas, aí fico mais tranquilo. Mas imagina, daqui a pouco nós temos aí 2, 3, 4, 5.000 associações hoje nos demandando alguma coisa, né? A plataforma vai estar lá porque ela vai fazer isso de forma automática para eles. A gente vai pegar só os pontos críticos e sensíveis para ver se está correto ou não, tá? Então fica bem mais fácil de a gente trabalhar. Beleza? Bom, gente, eu acho que falou aqui o que precisava. Nós já esgotamos o nosso tempo aqui com 1 hora e meia. Eu falei que a gente ia terminar com 1 hora e meia, já estamos indo para 2 horas. Então, o que eu quero dizer para você? Primeira coisa que eu quero definir com vocês aqui. O nosso encontro, o melhor é que ele seja ao sábado mesmo, de manhã, e aí de 8 às 9, ou de 9 às 10, a gente vai ter 1 hora só. Ou vocês preferem esse encontro na quarta-feira à noite, porque quarta-feira à noite a gente tem um encontro também com as outras turmas. Né? O que é melhor? Eu passar tudo para o sábado, e aí pergunta a minha equipe também. Melhor passar tudo para o sábado, de 8 às 9 ou de 9 às 10, seriam 2 horários que a gente pode utilizar. Ou durante a semana. O que vocês acham? Eu acho que o sábado, não sei. Eu prefiro ouvir vocês. Eu acho que o sábado é um dia bem tranquilo. Geralmente à noite, o pessoal chegando no trabalho, naquela correria, eu não sei. O que vocês acham? Melhor sábado, né? Oi? E essa é a questão do horário. É melhor de 8 às 9 ou de 9 às 10? Porque de 9 às 10 para aqui, para Rondônia, né? De 9 às 10 para Rondônia. E aí, para quem é de outros estados ou Brasília,
né? Horário de Brasília, outros estados que pegam horário de Brasília seria de 10 às 9, às 11, né? Mas eu acho que como o maior público é de Rondônia, não sei o que vocês acham. Se de 9 às 10 é melhor. Ou de 8 às 9. Não sei. O que vocês acham? Seria bom, doutor. Oi? Das 8 às 9 seria bom. De 8 às 9, né? Quanto mais cedo é melhor, que a gente já se livra logo, não é isso? Se livra logo desse problema. E vai para fazer outras atividades, né? Ô, Não é doutor, isso? Ah, eu quero aproveitar. oi? Eu quero aproveitar e falar uma coisa especial para você, porque assim, agora a gente está crescendo tanto, graças a Deus, que daqui a uns dias eu vou precisar de um auxiliar. Isso aí, menino. Isso aí. Já tá fazendo já um mando disfarçado aí, ó. Tá crescendo muito, vou precisar de um auxiliar. Eu volto com o Mas, relatório sábado de 8 às 9. Esse aqui é bom, ele não. Esse ele não, rapaz. O Ziel, fala com a gente, o Ziel. O Ziel, bem-vindo. Seja bem-vindo e fale com a gente. Tá com a mãozinha levantada. O que você me diz, o Ziel? Bom dia. Eu também sugiro das 8 às 9, porque sempre ao sábado o horário comercial é reduzido, né? Se tiver que fazer alguma correria, aí você ainda consegue pegar algumas lojas em funcionamento. Verdade, verdade, Zé, é isso mesmo, eu também concordo. Então, nós vamos fazer de 8 às 9 no sábado, e eu vou convidar também o pessoal das outras turmas que queira participar com a gente. Como aqui vai ser nossa mentoria, eu vou juntar todo mundo aqui, né? O pessoal que tiver disponibilidade, mesmo sendo durante a semana, para vir aos sábados. A gente aqui tem disponibilidade de estar aqui no nosso encontro, então nós vamos deixar a nossa mentoria, e aí já anota aí, Marlon, para você fazer esse comunicado dos grupos. A nossa mentoria, nosso encontro de mentoria vai ser todo sábado de 8 às 9. Mesmo para aqueles que já fizeram o curso, já terminaram, que queira participar, que queira continuar conectado com a gente. Por quê? Porque aqui no sábado nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar dialogando, conversando, falando de edital, falando da plataforma, falando de como estão as coisas. Então é um encontro só para saber quem está com dúvida, qual a dificuldade. Tem um edital aberto, quem é que quer participar? E aí a Fabiana vai estar sempre trazendo essas novidades. Pode montar uma apresentação, entendeu, Fabiana, se quiser. E aqui a gente vai estar fazendo isso. Outra coisa, nós criamos um Instagram, gente, que é voltado para OSCs. Então tem lá, capacitação OSCs. Dá uma pesquisada aí no Instagram de vocês, dá uma pesquisada e acompanha a gente por lá, porque lá nós estamos botando todas as editais que estão abertos, todas as novidades, nós estamos botando nesse local, tá? Nós estamos botando nesse local. Capacitação OSCs. Criamos um Instagram só para isso. Foi criado agora, recente, ainda tem poucas pessoas, e vai ser vocês, né? Vai ser quem tem interesse em acompanhar editais. Nós vamos publicar muitos editais lá, tá bom? Vamos criar aí as artes, vamos estar publicando lá. Sai um edital, publicar lá. Eu já pedi até Fabiana e Sueli depois para criar pela IA mesmo. A IA cria isso aí rapidinho. Pede para criar lá aquele carrossel para cada edital desse, entendeu? Não sei se a Fabiana sabe fazer, se não souber, pede a Stephanie para fazer, criar um carrossel de cada edital, entendeu? Cria um carrossel de cada edital. Pedir, a própria IA faz isso, né? Fala assim, coloca o edital lá, o edital, baixa ele, coloca dentro da IA e pede para ela criar um carrossel de apresentação para colocar no Instagram, divulgando o edital. E o nosso Instagram vai ser o Instagram que vai mais estar atualizado em relação a editais. Pode publicar lá na capacitação OSC e pode publicar no meu pessoal também, tá? Pode publicar no meu pessoal. Então, cria os carrosséis, coloca lá e coloca no meu Instagram, tá bom? Porque esse é o nosso compromisso, gente. Nosso compromisso é fortalecer o terceiro setor. E esse é um caminho que tem que se fazer. Tá bom? Se precisar, eu até faço alguns para ver como é que é, para mostrar como é que é, mas é simples de fazer, tá? É baixar o edital, colocar na IA e pedir a ela para ela criar um carrossel com 10 páginas no máximo, explicando o que é o edital, explicando inscrição, prazo e tudo mais, para a gente publicar no nosso Instagram. E ela vai fazer isso
e a gente vai lá e publica no nosso Instagram, tá? E publica no de vocês e me bota como colaborador, que eu vou aceitar, tá? Me bota como colaborador. Coloca lá, me coloca como colaborador, para a gente estar mantendo toda a galera atualizada e o pessoal aí conectado com os editais que vão estar abertos. Quais são os requisitos necessários e tal. Então, ela vai fazer um resumo. Faça um resumo desse edital e cria um carrossel com 10 apresentações, 10 páginas, né? 10 apresentações, 10 slides. Aí ele cria, você pega os slides e joga toda dentro do Instagram. Beleza? Eu acredito que a Stephanie sabe fazer, é só fazer. Tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Obrigado pela presença aqui da Odalice, da Sueli, da Fabiana, né? Da Aldenora, da Neia. Neia, já pega o contato da Sueli, tá? E vai perturbando ela. Do Ziel, tá? Do Paulo Mendes. Ó, o Paulo Mendes aí com a gente. Ô, Paulo, obrigado. Obrigado por estar Bom dia, presente. doutor. Bom dia a todos. É um prazer. Isso, Paulo. O Paulo, gente, é de Vilhena, Vilhena, é um amigaço, um amigão nosso aqui de Vilhena. Hoje vem fazendo um trabalho, ajudando também o terceiro setor, indicando pessoas do terceiro setor para acompanhar, caminhar com a gente. Obrigado, Paulo, pela sua presença aqui com a gente. Anderson, É uma honra estar aqui. Ivonete, o Marlon, meu filho, obrigado, filhão, por estar aqui com a gente, ajudando, né? Meu filho hoje é o meu braço direito nesse trabalho, ele que cuida do Instituto Lessa, gente. A gente tem o Instituto Lessa, que é a nossa plataforma, vocês conheceram lá uma plataforma, tá? Essa plataforma que está aí é uma, mas tem outras plataformas do Instituto Lessa que a gente faz cursos para outros segmentos, tá? E quem cuida disso aí é o meu filhão que está aqui, o Marlon, que está sempre que tá à frente disso aí, tá? E, gente, quem não entrou na plataforma aqui, se tiver dificuldade, chama o Marlon no grupo. Todos aqui estão no grupo do WhatsApp, não estão? Chama lá, tá? A Rose, obrigado, Poliana, Robson, Elinaldo, brigadão, Elinaldo. Elinaldo está com a gente também, Elinaldo é de Porto Velho, né? Está aqui com a gente, está aí, inclusive, identificando algumas instituições que precisam de apoio, precisam de ajuda, e que a gente vai começar a ajudar esse pessoal também. Odalice, já falei, a Odalice é de Porto Velho também, da saúde, nossa amiga, nossa companheira, está aí com a gente também, nessa pegada de ajudar o terceiro setor, porque é importante demais. Então, gente, vamos fazer agora uma foto. Agora, quem puder abrir a câmera aí. Claro que se você estiver no banheiro, você estiver no estado de nudes, por favor, não abra. Mas quem estiver disponível aí, tá? Eu vou até ajeitar aqui meu cabelo, vou botar aqui para o lado de cá, né? Para ver se a foto fica legal. Já se preparem aí, que eu vou contar aqui de 1 até 3. Então, ó, quem quiser abrir a câmera aí agora, gente, vou dar um tempinho para vocês abrirem. O Jackson aí, ó, já abriu a câmera. A Ivonete, olha aqui, o Robson, tá aqui Sueli também, Fabiano, todo mundo com a câmera aberta, a Rose, né, com a câmera aberta, mais quem? Aldenora. E vou fazer, ó, vou contar de 1 até 3, aquele sorrisão, que eu vou fazer a foto nossa, tá? E aí eu vou jogar lá no grupo, tá bom? Então, ó, vou contar. 1, 2, 3. Cadê o sorrisão? Pronto. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Como é que ficou? Vamos lá. Vou botar no grupo aqui. Vamos ver se ficou legal. Peraí. Vocês agora vão aprovar aí a foto. Vamos lá. Tá aí, gente. Pronto. Ah, professor, não fiquei legal. Agora já era. Valeu, gente. Ó, beijo no coração de todos vocês. No sábado que vem, então, ó, já ficou convencionado. A nossa mentoria, o nosso encontro, o nosso bate-papo vai ser todo sábado, de 8 às 9 horas. 1 horinha só. Você vem para cá. Tem dúvida? Ah, professor, eu assisti lá, fiquei com a dúvida e tal.
Traz para cá a dúvida. Ah, professor, eu conheço gente que gostaria de fazer o curso também. Manda o link de inscrição para ele entrar na plataforma, fazer o curso, coloca ele no grupo. Gente, seja um ator, seja um multiplicador aí na ponta, seja uma pessoa que está levando soluções para outras pessoas. Você já tem acesso ao link, você está aqui comigo, você tem acesso ao link, então, do grupo. Então, participe do grupo, participe da plataforma, indique para outras pessoas, tá bom? Não fique com a bênção só para você, não. Não seja egoísta de ficar com a bênção só para você. Distribua, é gratuito, é virtual e todos podem participar, se qualificar e melhorar. E uma coisa que eu falo para todo o meu time e também para todos os meus alunos: a melhor e a maior demonstração de amor que você pode ter pela sua causa é estar aqui se capacitando. Porque quando você se capacita, você entrega o teu melhor. Você se aperfeiçoa para fazer melhor aquilo que você já está fazendo. Então, isso aqui é demonstração de amor, tá? É sacrificar um lado, muitas vezes, da sua vida, para poder dar o melhor naquele objetivo, naquela finalidade que você está se propondo a fazer. Tá bom? Beijo no coração de todos. Até mais, gente. E esse encontro vai ficar gravado, tá? Se quiserem assistir depois ou mandar para algum amigo, vai estar lá na plataforma. Tchau, gente. Um abraço a todos. Bom dia.